O presidente Lula afirmou ontem, quarta-feira, que a atual composição do Congresso Nacional é a de mais baixo nível e pediu mais responsabilidade do eleitorado na escolha de representantes nas eleições do próximo ano. A declaração do presidente ocorreu durante um ato no Rio de Janeiro, que contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e de outras autoridades do Poder Executivo Nacional, inclusive o ministro da Educação, porque o evento tinha relação com a educação. Bom, o presidente Lula, ainda no ano de 1993, são poucos os registros desse evento que aconteceu em Rondônia. O presidente estava em campanha lá no estado de Rondônia. E lá ele disse que a Câmara dos Deputados, naquela época, o tamanho da representação era menor que a de hoje. Hoje são 513 deputados federais. Naquela época era pouco mais de 400. Pois bem, ele disse que a Câmara tinha, naquela época, 1993, a Câmara tinha ao menos 300 picaretas. Está lá nos anais do Senado, da própria Câmara, não como uma matéria da assessoria, mas como matérias que foram publicadas na época sobre o caso. Depois que o presidente disse isso, mais recentemente, agora no início do governo da presidente Dilma, o cearense Cid Gomes, que estava ministro da Educação, disse coisa parecida com relação à Câmara dos Deputados, mas aí a Câmara reagiu. A Câmara reagiu, convocou o ministro e ele foi ao plenário da Câmara se explicar, tentou se explicar, mas foi fustigado o suficiente para chamar o próprio presidente da Câmara, na época, de picareta. E acabou perdendo o cargo de ministro da Educação. Mas não se quedou. Pois bem, em 1993, o presidente disse que a Câmara tinha ao menos 300 picaretas. Agora, ontem no Rio de Janeiro, ele disse que o Congresso Nacional de hoje é o de mais baixo nível da história. O pior é que ele fez a afirmação na frente do presidente da Câmara dos Deputados. E nós vamos mostrar um vídeo onde tem esse trecho do presidente, que ele chama o presidente da Câmara a ser testemunho da afirmação que ele faz. Pois bem, o deputado Hugo Mota não teve a coragem de reagir, pelo menos retirando-se do evento, uma demonstração de protesto. Mas não, ele continuou lá, ficou calado e ainda foi fazer um discurso de elogio ao presidente, recebendo em troco uma tremenda vaia. Bem feito, porque ele tinha a obrigação de reagir. Vamos ouvir um trecho em que o presidente da República faz essa acusação. Esse trecho nós tiramos do
de uma publicação do YouTube. Vamos ouvi-lo. Não vota porque recebe um papelzinho na porta da escola. É preciso pesquisar quem são as pessoas, quem tem compromisso com a gente, quem pensa, não igual a você, porque ninguém precisa pensar igual a ninguém, mas quem é que tem, sabe, compromisso com as coisas que você acredita que precisa ser feito nesse país. É assim que a gente escolhe. Não é o mais bonito, o mais alto, o mais negro, o mais baixo, o mais branco. Não é assim. É pelo que a pessoa pensa e pelo histórico das pessoas. Tem que analisar qual é o compromisso das pessoas. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. Sabe? A gente não pode ter um presidente, sabe, que nega que existiu o Covid, que nega a vacina, sabe, que distribui remédio para as pessoas tomar que não vale nada, que tem um médico da saúde que não entendia porra nenhuma de saúde, sabe? E a gente precisa se manifestar. Por isso eu quero dar parabéns ao Rio de Janeiro pela manifestação que vocês fizeram em defesa da decência política deste país. Só vocês podem consertar esse país. E quero que vocês saibam que eu estou nessa. Eu vou tentar lutar até o fim da minha vida, porque eu quero que o meu neto, o neto de vocês, o bisneto de vocês, tenham aquilo que eles têm direito. Quem é pai, quem é mãe sabe que a gente não deseja riqueza para o filho. A gente sonha que o filho da gente tenha uma boa educação, uma boa formação profissional, para ele viver independente a vida inteira. E é isso que eu quero para esse país. Soberania significa qualidade de vida do nosso povo. Significa direito de andar de cabeça erguida. E isso nós vamos fazer. Pois bem, o comportamento do deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, no evento de ontem, quando ele foi chamado pelo presidente Lula a confirmar que o atual Congresso é o de mais baixo nível da história, ele teve um comportamento reprovável, repito. Quando muito, ou quando menos de protesto, ele deveria ter se retirado do evento. Se é verdade que é sofrível a qualidade da nossa atual representação no Legislativo, em todas as esferas, não deve ser o presidente da República a desqualificá-la. Pois ele, presidente, depende do Congresso para uma melhor governança. O povo brasileiro já sabe que os nossos vereadores, deputados estaduais e federais e senadores não nos representam como deveriam representar. O presidente pede que se escolha melhor os nossos representantes. E ele poderia dar um bom exemplo, ordenando que o partido dele, o PT, escolha bons nomes para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados e para o Senado da República. Pelo andor da carruagem aqui no Ceará, o partido do presidente, que vai liderar uma coligação para a sucessão do governador Eumano de Freitas, não vai seguir essa recomendação do presidente. Os nomes que estamos falando atualmente,
para compor a chapa de senadores, representantes dos estados brasileiros no Congresso Nacional. Os nomes não têm a reputação devida para o cargo. O governador Elmano deve ter ouvido o discurso do presidente Lula, o ministro Camilo idem, porque estava lá, devem ficar atentos para a escolha dos seus candidatos ao Legislativo Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado da República. Ontem, o Dia dos Professores, não teve no Ceará a comemoração devida e merecida. Ao contrário, a data foi praticamente esquecida na Assembleia Legislativa pelos deputados aliados do governo, inclusive e sobretudo aqueles que sempre estão na mídia defendendo os professores. Esses deputados calados estavam e calados ficaram no Dia dos Professores. O deputado Cláudio Pinho, que é da oposição, deu uma cutucada nos seus colegas de situação, reclamando uma manifestação favorável aos professores. Aliás, essa provocação do deputado Cláudio Pinho tinha a ver com uma carta aberta que foi publicada ontem por um grupo de professores. Segundo as assinaturas, chega perto de 700 professores, assinando uma carta aberta dirigida ao Diretório Municipal do PT, por conta de uma nota oficial do Diretório do PT contra a presidente do Sindiúti, o sindicato que cuida dos interesses dos professores. Então, essa carta aberta é uma carta forte, criticando o comportamento do Diretório Municipal do PT, como de resto as principais lideranças do PT, e num determinado momento chega a comparar o secretário de Educação do município, Idilvan Alencar, como o cavalo de Troia. Quem conhece a história sabe o que representa o cavalo de Troia na história antiga, sobretudo na Grécia. A carta é um libelo e é uma demonstração de rompimento. É evidente que não é definitivo, mas é um rompimento da classe dos professores com a administração municipal. Eles acusam o prefeito Evandro Leitão. Eles não consideram os professores, não consideram o Evandro Leitão como um verdadeiro petista e o tratam como ainda pedetista, assim como o secretário da Educação Municipal. Está bem o deputado estadual Daniel Oliveira, após um mal súbito que o acometeu ontem, quando presidia a sessão da Assembleia no meio da manhã. Ele sofreu fortes dores no peito e deu um grito abafado. O seu colega que estava ao lado, Felipe Mota, o socorreu de imediato, levantando-o da cadeira com o apoio de outros colegas e conduzindo-o ao ambulatório da Assembleia, que fica ao lado do plenário.
Imediatamente acorreram ao local alguns deputados que são médicos, inclusive Heitor Ferrer, que é o principal adversário de Daniel Oliveira, lá no município de Lavras da Mangabeira, de onde nasceram, onde tem familiares ainda. Daniel Oliveira recebeu os primeiros socorros no ambulatório da Assembleia, mas logo depois foi encaminhado para o Hospital São Carlos, onde se submeteu a uma bateria de exames. No início da noite, foi liberado com o seu estado de saúde regular. Com essa informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje.